é Joel Pitol. Eu sou demonstrador técnico da LUF. A LUF é uma indústria que fabrica e desenvolve carregadores de bateria, já trabalhando há mais de 20 anos no mercado, sempre trazendo qualidade e eficiência em soluções de cargas de bateria para os seus clientes. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um equipamento da nossa linha MaxShock. É o nosso dessulfatizador de baterias modelo F50. As baterias, sejam elas automotivas, tracionárias ou estacionárias, com o passar do tempo, elas começam a sofrer um processo químico natural, chamado sulfatação. A sulfatação nada mais é do que o endurecimento do ácido nas placas das baterias, fazendo assim com que as baterias percam autonomia de operação. Mas as baterias elas não estragam de um dia para o outro. Elas começam a demonstrar esses sinais de sulfatação à medida que ela vai perdendo autonomia. Um exemplo, uma máquina tinha autonomia de 8 horas quando a bateria era nova. Com o passar do tempo, com o processo de sulfatação, ela começa a passar a ter 7, 6, 5, até chegar ao grau de sulfatação que a máquina passa a noite toda carregando e no outro dia ela não consegue nem ter 1 hora de trabalho, ou seja, não tem 1 hora de operação ou de autonomia. Mas esse processo ele é ainda mais acelerado quando a bateria passa por ciclos mal executados de carga, ou por falha humana, ou por um carregador ineficiente, um carregador que não consegue completar 100% a carga da bateria. Então, nós conseguimos utilizar o nosso dessulfatizador, soltar todo o ácido que fica endurecido nas placas, devolvendo a autonomia de operação para as baterias. Com esse equipamento, como ele tem uma tecnologia diferenciada de carga, ele trabalha com uma alta tensão e uma baixa corrente, imantando a placa da bateria, fazendo assim com que o ácido saia da placa e volte para a solução, devolvendo autonomia para a máquina. Com esse equipamento nós conseguimos carregar até 15 baterias de 12 volts, ou 7 baterias de 24 volts, ou 3 baterias de 48 volts, ou 2 baterias de 80 volts num único processo de dessulfatação. Todas essas baterias elas são ligadas em série. Então agora eu vou explicar para vocês como utilizar o nosso dessulfatizador de baterias modelo F50. Primeiro passo, nós vamos selecionar as baterias que eu vou utilizar para dessulfatar. Depois que eu utilizar as baterias e colocar elas numa bancada, eu vou utilizar elas num local bem arejado, ou seja, um local que tenha boa circulação de ar. Porque o processo de dessulfatação, ele gera gases inflamáveis. Se eu utilizar o dessulfatizador num local fechado, num local de pouca ventilação, esses gases podem ficar acumulados e pode gerar riscos de explosão. Depois que eu selecionei as baterias e coloquei ela no local bem ventilado, eu vou tirar a tampa de todas as baterias, eu vou abrir todos os elementos e vou verificar se tem água um por um em todos os elementos. Porque a bateria ela não pode trabalhar seca, ela tem que ter um meio para conduzir a eletricidade pela placa. Então eu vou completar a água de todos os vasos, de todos os elementos. Eu não preciso colocar água até a tampa do elemento, basta eu tapar as placas e logo após o processo de dessulfatação, aí sim eu completo 100% a água da bateria. A água da bateria, ela precisa ser uma água destilada, uma água deionizada, uma água desmineralizada. Não é qualquer tipo de água que eu consigo colocar dentro da bateria, porque a bateria é uma reação química. Se eu colocar qualquer elemento estranho a essa reação química, eu vou estar prejudicando a bateria. Então depois que eu selecionei as baterias, verifiquei a água, eu vou fazer a ligação em série entre as baterias. Eu estou utilizando aqui um cabo 100% isolado. Como esse carregador trabalha livre de tensão, se eu não utilizar um equipamento 100% isolado, eu posso tomar uma descarga elétrica. Então eu vou fazer a ligação em série. A ligação em série, para quem não sabe, é bem simples. É eu ligar o positivo de uma bateria no negativo da outra. Positivo de uma bateria e o negativo da outra. Agora eu tenho um negativo e um positivo, é onde eu vou ligar o nosso dessulfatizador de baterias modelo F50. Está perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a regulagem do equipamento.
Para regular o nosso dessulfatizador de baterias é bem simples. A única regulagem que nós vamos fazer no nosso equipamento é quantos amperes nós vamos desejar enviar para as baterias e o quanto tempo nós vamos deixar essas baterias trabalhando. A questão de tensão, voltagem, eu não preciso fazer nenhum tipo de regulagem. Ele mesmo faz o cálculo da resistência interna das baterias, contando já o grau de sulfatação e o quanto ele vai precisar mandar para imantar as placas, fazendo assim com que o ácido saia da placa da bateria e volte para a solução. Então, o primeiro passo, nós vamos ativar o nosso disjuntor de proteção. O disjuntor de proteção, ele vai funcionar contra excesso de corrente e contra inversão de polaridade. Se ele passar de 50 amperes aqui de corrente, ele vai desarmar. E se eu liguei errado, inverti o cabo positivo pelo negativo na hora de ligar na série das baterias, ele vai desarmar o nosso disjuntor. Então, liguei o disjuntor, agora liguei o equipamento. O disjuntor de proteção permaneceu ligado, então indica que está tudo ok. Agora eu vou fazer a regulagem de corrente do equipamento. Nessa simulação nós vamos trabalhar com baterias de 350 amperes. Eu vou sempre dessulfatar as baterias na carga lenta, mas como eu descubro qual é a carga lenta de cada bateria? Isso é bem simples, nós vamos sempre pegar o valor nominal dessa bateria e tirar 10%. Aqui na nossa simulação, nós estamos trabalhando com baterias de 350 amperes. Então, eu vou regular o nosso equipamento a 35 amperes. Então, eu vou ligar o ajuste rápido. O ajuste rápido, ele vai aumentar a amperagem do nosso dessulfatizador em maior escala. Se eu ligar o ajuste lento, ele vai aumentar a amperagem do nosso dessulfatizador em baixa escala. Então, liguei aqui, foi quase a 30, liguei a segunda chave, foi a 35. Então eu usei 4 chaves do ajuste rápido e 2 chaves do ajuste lento. Cheguei aos 35 amperes. Agora eu vou regular por quanto tempo o nosso dessulfatizador vai ficar ligado. Agora o nosso temporizador ele vai de 0 até 10. Então ele marca de 0 até 10 multiplicado pela unidade lá embaixo, que é o 10H. Então se eu botar aqui no número 1, vai ser 1 vezes 10H, vai dar 10 horas. Se eu botar no número 2, vai ser 2 vezes o 10H, vai dar 20 horas. Depois ele vai desligar sozinho o nosso dessulfatizador. Removi aquele banco de baterias, eu quero botar mais baterias para dessulfatar, é só eu dar o reset que ele começa a contar o tempo novamente. Depois das 10 horas de dessulfatação, que o temporizador já desligou o nosso equipamento, nós vamos deixar essas baterias esfriar. Depois que as baterias esfriarem, eu vou com um multímetro, vou verificar a tensão e vou com um densímetro para verificar a densidade da bateria. Depois que eu verificar a densidade, eu posso comprovar a eficiência do nosso dessulfatizador de baterias. Qualquer dúvida técnica ou comercial, pode acessar o nosso site www.luf.com.br. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Até a próxima. Luf, a carga que faltava na sua bateria.